Estados Unidos eu atuo muito com a questão de imigração. Isso, legal. Então, assim, Vamos falar disso. Isso pra mim é desde nova, né? Minha mãe já, quando nós morávamos lá, minha mãe dava aula, né, de inglês, ela era voluntária para brasileiros que tinham acabado de chegar e tudo. E eu sempre via aquilo, tipo assim, nossa, eu perguntava pra minha mãe, mas por que eles têm tanto medo, né, minha mãe? Porque eles estão numa situação diferente da nossa. Eles são ilegais. Eles são ilegais, nós somos privilegiados. Sim. Nós temos visto, né, viemos pra cá pra uma outra condição. E aquilo ali ficou muito presente pra mim. Então, quando eu voltei, quando eu fui pro Bank of America, enfim, aí depois fui pra Nova York, eu comecei a me aproximar mais dos projetos de imigração. Desde essa época, então, você Desde já... essa época, muito forte nisso. E aí eu tenho um grande amigo que é haitiano e uma grande amiga que é dominicana. E nós montamos era o nosso voluntariado, numa igreja em Newark. Que Newark você fez tem a sua organização. Eu fiz a minha organização. A mini organização. Minha mini organização. Célula. Toda terça-feira nós ficamos numa igreja ajudando pessoas que acabaram de chegar, explicando, né? Que naquela época você poderia, né, em New Jersey, em Nova York, matricular seu filho, não precisa mostrar teu status migratório, pode levar seu filho no hospital, explicando tudo quais isso. eram os direitos mínimos que eles tinham. Porque eles não tinham noção. Então a gente ficava nessa igreja toda terça-feira, de 5 às 11, né? E a gente ajudava a comunidade brasileira, haitiana, dominicana. Quem estava ali, Sim, a gente estava ajudando. E aí eu fui me envolvendo mais. Aí fui fazer um curso dentro da imigração para traduzir, né? Aí quando um brasileiro, ele ia ser deportado, eles me chamavam, eu ia lá traduzir, eu explicava quais eram os direitos. Aí tinha uma lista de advogados que eles poderiam entrar em contato para poder ajudar, né, com todo o processo. Nunca assina nada, saiba o que você está assinando e tudo. Eu comecei a fazer isso. Aí depois eu tive uma coluna no jornal chamado Brazilian Press, sobre imigração. E aí eu fui me envolvendo mais e mais. Aí depois chegou o nosso querido Donald Trump, e aí que eu me envolvi mesmo, né? Eu faço parte de um grupo, Sim Se Puede, que ele é baseado na Califórnia, mas ele tem um escritório em Nova York. E você já estava aqui no Brasil, mas seguiu tocando sempre, tudo. eu tô sempre presente. E Sim. também faço parte de um grupo Latinas for Equal Pay, né? Latinas para receber o mesmo salário que as americanas recebem, que a gente não recebe, né? Sempre menos. Então eu sou muito envolvida com esses projetos. Já fui para a fronteira, já vi na pele o que as pessoas passam, né? Fiquei na fronteira entre Barra México e Barra Califórnia. Já fui para vários centros de detenção para ver como é que é. E separavam os filhos, sim, infelizmente, sim. É horrível. Hoje existem em torno de, acho que são 8.300 crianças perdidas no sistema americano, porque os pais foram deportados e não tem como achar os pais e eles estão lá para adoção. É muito triste, é muito triste. Uma vez eu perguntei para uma brasileira... Estão lá nos Estados Unidos para ser adotados. Dentro do sistema de Gente, é sequestro, adoção, né? isso. Porque eles separavam, né? Separavam as crianças dos pais. É tipo assim, uma bola de neve de violência. E ninguém consegue consertar. Porque o documento, geralmente as pessoas falam que são mexicanas, né? Porque quando você é mexicano, eles já te devolvem direto pra... Que é mais perto. Mais perto. Então dão nome falso, enfim, né? Então não conseguem localizar os... Não vai conseguir localizar. Mas será que os pais não conseguem? Alguns até têm parentes nos Estados Unidos e conseguiram localizar. Mas nem todo mundo tenta, porque eles estão ilegais. E tem medo de tentar localizar a criança, e na hora que for buscar a criança... Sim, família. A família. Mas e os pais que foram deportados? Eles não têm como ter acesso aos filhos? Eles estão tentando entrar com a ação, mas até você achar a criança num sistema que está totalmente quebrado, como é o sistema de imigração americano dos Estados Unidos, é muito difícil. Gente, é um sistema que é muito, muito quebrado. É um sistema que não funciona. Não funciona. E é desumano. É desumano, porque... Eles entram na sua casa às 5:30 da manhã, eles arrombam sua porta e vão te algemar como se você tivesse cometido realmente um crime. E você não fez um crime, você só quer uma vida melhor para os seus filhos, sabe? Ou para você, ou para sua mãe, para quem for, entendeu? Então, uma vez eu perguntei para uma brasileira isso, ela pagou $15 mil para atravessar. E foi pela fronteira ali do México? Ficou num porão 1 semana e meia, lá escondida.
E toda semana o Coyote… Ela- Ela e uma galera. Ela e um grupo, Ela e é. um grupo. Acho que tinha 20 pessoas com ela. Eu perguntei pra ela, mas por quê? Ela, porque na minha cidade eu não tenho emprego. Sim. Eu não tenho emprego. É importante que a gente entenda. Porque pra gente não faz sentido. Assim, tal, né? Não. Pra uma pessoa que tá aqui, que tem uma vida minimamente, né? Que a gente, hoje em dia, a gente fala que é privilegiada, mas não é. Digno, minimamente digna. Nós somos o mínimo, A gente, não faz sentido, mas pra muitas pessoas faz Pra sentido. muitas pessoas faz. É a busca de um sonho, é a busca de um… Ela era do interior de Minas. Eu fiquei assim, gente… E ela me contou E aí ela todo passou o trajeto. Não, Ah. gente, olha, eu fiquei ouvindo a história dela. E depois eu fui chamada pelo Beto Carminati. Ele é um brasileiro que faz muita produção de novela lá nos Estados Unidos. O pai dele foi um dos primeiros catarinenses a morar nos Estados Unidos. O pai dele fundou a Casa do Catarinense, lá em Boston e tudo mais. Ele até ajudou numa novela chamada América aqui. Que foi sobre isso, né? Foi sobre isso. Eu entrevistei, o Beto me chamou para entrevistar várias pessoas para o filme que ele lançou lá. Isso foi em 2002 ou 2003. Olha, eu cheguei em casa, eu acho que eu chorei durante umas 5 horas. Porque é cada história que você escuta, você fica assim, cara, como? Como assim, sabe? Como assim? Por que a pessoa tá passando por isso, né? E aí, essa moça, ela me falou que toda semana um brasileiro ia lá cobrar ela o dinheiro, né, para atravessar. Porque geralmente as pessoas não têm esse dinheiro para atravessar. Você faz um acordo, é um brasileiro que tá aqui, que tá fazendo intermediação com algum mexicano, quem Com for lá, é a Coyote. E aí, um outro brasileiro é responsável por ir lá no seu trabalho. Lá nos Estados Unidos, ficar te cobrando. Senão sua família é ameaçada. Tem uma série de coisas, né? Então, assim, eu ficava assim… É uma rede criminosa. É uma rede super criminosa. E ela ficou no porão e chegou lá. E ela foi depois presa pela imigração? Não, ela não foi presa. A gente estava conversando num grupo, né? Porque ela tava doente, ela queria saber se ela… Foi na ONG, né? Foi na igreja. Ela queria saber se ela poderia… poderia ir pra… Gente, que desesperador. E aí você explica, porque as pessoas também… Não tem… agem de má fé, explicam errado, sabe? Você pode ir no hospital. Porque eu não sei se New Jersey mudou ainda a legislação, né? Porque com o Trump, cada estado tem uma legislação diferente, Sim. né? Nova York é chamado um sanctuary state, onde eles não podem pedir o seu status imigratório, de jeito nenhum. Nenhum lugar? Nenhum lugar. Agora, na Flórida já pode. Então, vai variando, né? Não sei se New Jersey mudou. Mas você pode ir a um hospital, ser atendido, sem nenhum problema. Eles não podem perguntar para você que deu o seu documento. Então, isso… E as pessoas não sabiam disso. Você pode matricular seu filho na escola. E isso é difícil, sabe? Você vê que as pessoas, coitadas, estão ali, né? Tentando sobreviver. É sobreviver. É sobrevivência total. Tenta direito, garota.